Salve, rapaziada, Arte aqui, eu sou o capitão da Fúria do time de CSGO e hoje eu tô aqui junto com a PokerStars para fazer um quadro chamado Logic Cities, onde a gente vai pegar umas jogadas da Fúria, minha, e a gente vai meio que analisar ela, fazendo umas pontes com poker, uma analogia, e falar um pouco sobre o que tá passando na cabeça, a ideia do time e tal. Então bora, vamos começar aqui pelo jogo contra a Navi. Pegaram um round pra gente aqui, que é o último round da Mirage. Tá 15-10. Já antes da play aqui, já meio que dar o freeze time ali, que não pegou, mas qual que era a ideia nossa ali, né? A visão que nós tínhamos já do jogo. É diferente do poker, né? Dá pra você ter uma ideia da range dos caras, de economia. Então a gente sabe que os caras não tem AWP, os caras estão numa range um pouco mais baixa ali de MP9, né? Às vezes uma Famas, umas Colt, às vezes até pistola. Então a gente já sabia mais ou menos a range dos caras. Isso ajuda muito na hora de decidir qual tática vai fazer. Então nesse caso aqui a gente sabia que os caras não tinham AWP, que é uma coisa muito importante na Mirage. E a gente sabia que eles provavelmente tinham um armamento mais fraco e pouco recurso. Então a ideia do round foi nesse primeiro momento aqui a gente dominar o meio rápido e eu puxar um pouco de mira ali pra trocar um tiro mesmo. Então a gente já foi com a ideia de abrir mira. Vou dar play aqui de novo. Então eu já antecipei os smokes do meio pra ter essa visão ampla do meio. Como eu tinha spawn, eu consigo ver se o cara pula rato, se ele pula L, se ele cai liga. Então meio que você já consegue ter uma noção do que está acontecendo no mapa, né? Quando você abre meio e você não vê nada, você sabe onde eles estão posicionados mais ou menos. Abrindo meio aqui, eu já vi que não tem ninguém pulou rato. A gente já vai para a próxima etapa, que é buscar um confronto para ligação. Tem um time de você fazer isso, né? Que é o cara do L chegar, então eu vou molotvar ele para garantir que ele não vai conseguir me picar. E eu ia abrir mira aqui, provavelmente eu ia abrir mira bastante, só que eles bangaram duas da A, uma cidadezinha que atrapalha bastante esse cara. E aí eu dei uma paceada um pouquinho mais devagar aqui. Então aqui eu tava só esperando as flash acabar. Nesse momento aqui eu tava esperando também a gente resmocar a janela e top liga para dar uma próxima sequência pro round. Então o Cacerato e o Yuri tava ali na carroça. Deixa eu ver se é o Cacerato mesmo, é o Safe. Safe e o Yuri estão na carroça ali. Eles vão smocar top liga e janela pra gente dar uma sequência pro round também, né? Porque a primeira ideia era eu picar, não consegui dar esse primeiro contato na ligação. Então a gente vai dar o próximo contato, que é dominar a ligação e tentar passar Moscou, né? Buscar um confronto mais avançado. Tem também essa parte de mental, né? Porque tá 15-10 o jogo e é o último mapa e os caras estão bem quebrados. Então dá pra fazer um ponte no poker também quando o cara tá numa situação dessa, onde ele tá com pouca ficha. Então seria mais ou menos onde os caras estão nessa situação. Os caras tá short, eles têm, sei lá, vendo aqui as armas dos caras, eu não sabia na hora do jogo, né? Mas vendo aqui os caras tá com uns 5 Big Blind ali, então tá bem desesperador a situação deles. Então quando a gente põe o cara nessa situação, no CS, você imagina que eles estão menos confiantes, eles vão ter que arriscar mais e não vai ser um round tão sólido deles, né? Vai ser um round mais bagunçado. Geralmente round assim, né? Na Mirage, você tá de TR, com essa vantagem numérica ali de round no match point e os caras quebrados, dominar o meio e forçar um split ali, geralmente você vai encontrar confronto no caminho. Por isso que a gente tá gastando tanto recurso ali nesse meio de round, começo de round, pra isolar confronto e buscar essa vantagem. Então aqui o Yurão faz a smoke. Aqui aconteceu também do cara do L smocar pra mim o L, então acabou sendo bom pra mim esse smoke, que ela não tem brecha, então ela me ajuda a picar essa ligação confortável. E aí como tá smocado top liga janela, eu tô bastante confortável de trocar tiro aqui, ó. Então aqui eu abro, acho o Electronic de Famas, então a chance do Electronic ganhar essa aqui, essa trocação é bem baixa, embora seja de coach, não AK, mas é bom essa trocação. Aí eu matei ele, mano, eu já tava voltando pra valorizar. E antes de voltar eu quis dar um último sprayzinho na smoke do L, porque eu achei que ia ter um cara tradando ali. E acabou que o Simple tava na liga, né? Então se eu tivesse voltado correndo, eu tinha escapado dessa aí. Ou se eu tivesse firmado ligação, né? Se eu tivesse um pouquinho mais vontade de trocar tiro, talvez eu achasse dois. E acabei sendo pego voltando. E aí, mano, aqui já fica um round mais bagunçado, porque a gente não ganhou espaço, né? Porque essa smoke do L inibiu o Yuri de progredir. E como eu morri, eu era o único em posição de espaço. As pontas estão querendo punir só, porque é normal um avanço em round assim. E o safe tá com C4, então o round acabou travando ali. Se fosse uma situação normal, esse round poderia ficar um pouquinho pior
pra nós, se os caras tivessem Alp e tal, fosse um round normal, um 4x4. Mas como tá tão ampla a vantagem, tá tão desvantajoso pros caras a situação deles, tá de MP9, famas, os caras tá dispersado no mapa, tão desconectado, você meio que empurra eles pra errar, né? Então é justamente o que acontece aqui agora. O pessoal do CT tá mais confortável que a gente e isso induz eles a querer pegar trocações que não são vantajosas, né? Então o Simple ele abre de peito aberto o meio pra buscar um confronto e tirar essa vantagem, porque ele sabe que se ele não fizer isso, eventualmente o TR vai se juntar e aí a casa vai cair em algum lado, né? E aí eles têm que tomar a decisão, ou eles vão estacar um lado e arriscar que vai ser lá e apostar que vai ser lá, ou eles vão ter que buscar confrontos assim, né? Não foi o que aconteceu aqui, eles tentaram trocar tiro meio e tomaram bala, então um bom tiro do safe ali, cortou o Simple clean, tomou nem dano. E aí aqui o Bitão, ele foi junto com o Bond, né? Provavelmente eles devem ter falado TS que ia abrir meio, ele foi querer ajudar e morreu os dois. E aí aqui eles estão basicamente Drawing Dead, né? Que falam no poker, os caras já tá com... E, mano, acho que falar aqui que tá quase Drawing Dead mesmo, velho. Não tem nenhum flush draw pra salvar os caras, velho. É realmente difícil a situação. Quando esse cara é spotado aí é Drawing Dead, porque a gente sabe que o cara da A tá solo. Então esse cara do L não chega a tempo e a gente tá meio conectado já aqui. Tá os 3 liga e um palácio. Então pra juntar esses bonecos pra A é muito rápido, muito fácil. E é o que a gente já faz. Provavelmente comunicação já tá gritando, rushar que tá solo, é só spotar. E aí não deu outra. Já começamos a correr aqui pra liga. Subimos liga. E aí não só achamos, como achamos matando. Aqui é Drawing Dead, aí já não tem como. Até tem rounds com X4 existe o mundo, né? Mas nesse tipo de situação que ele já tá spotado, a vantagem pra nós é tão grande que esse cara já tá querendo só trocar um tiro, porque não vai ter como ele ganhar sem kit também, né? Tipo, um round desse é muito difícil. Ele foi trocar tiro e acabou. Aí tá nós comemorando aqui. Foi uma partida importante pra nós, foi no Brasil, né? No Major, então teve todo esse peso por trás. Então acho que é mais ou menos isso, mano. Dá pra ter uma noção do que a gente pensou, o processo que a gente passou ali do freeze time pra chegar no round e como o round se desenrolou. Rapaziada, então esse foi o vídeo da Logic Series com a PokerStars. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, ou se não curtiu também, compartilha, curte, dá like, comenta aí o que vocês acharam, vê o que vocês acharam dessa tática aí, vê se tá fazendo o pug de vocês. E, mano, dá um salve aí nos comentários se deu certo ou não. Tamo junto, bora!